Esta questão de concurso envolve o cálculo da área de um trapézio. E sobre esse tema eu tenho várias outras videoaulas cujos links eu vou deixar na descrição dessa daqui. Confira lá. Vamos ao enunciado. Uma pessoa possui um terreno retangular de 50 metros de comprimento por 30 metros de largura. E a figura já deixa clara essa informação porque você perceba que as marcações de ângulo reto estão nos 4 ângulos internos desse quadrilátero, logo trata-se de um retângulo. A medida da largura é 30 metros e do comprimento 50 metros. E ainda a pessoa irá reservar parte deste terreno para a construção de um depósito, que está marcado nessa cor acinzentada, ou seja, é um trapézio. É um trapézio retângulo. O que está pedindo a questão? Em relação à área total do terreno, a área do depósito corresponde a uma fração d. Então a gente tem que fazer uma comparação entre a área desse trapézio e a área do terreno. A área do trapézio a gente pode calcular usando essa expressão, que é a soma da base maior com a base menor, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Então nós temos que identificar qual a medida da base menor, qual a medida da base maior, qual a altura, para poder fazer esses cálculos, descobrir qual que é a área do trapézio e depois comparar com a área total do terreno. Essa que é a nossa estratégia. Então vamos observar a figura. Num primeiro momento, nós temos que identificar quais são as bases, que nós temos que ter as medidas dessas bases. As bases de um trapézio são os lados que são paralelos. Então, nesse caso aqui, veja que esse lado que mede 8 metros, ele é paralelo ao lado que está sobre o lado do retângulo. Então, as bases são essas. E a altura? A altura é esse segmento de reta aqui em cima, que está na horizontal. É o que falta para completar 50 metros a partir dos 35. Então, significa o quê? Se todo esse lado do retângulo mede 50 metros, como os lados opostos têm a mesma medida, aqui em cima também a gente tem 50 metros. Tire esses 35 aqui que não estão sendo usados, nós vamos ter só para esse trecho, que é a altura do trapézio, 50 menos 35, que dá 15 metros. Mas e as bases? A base menor já está determinada, é 8 metros, e a base maior? A gente pode fazer um raciocínio parecido com aquele que a gente fez para calcular a altura. Esse lado todo, por ser um retângulo, tem a mesma medida que o oposto, que é 30 metros. Então, a gente tem que tirar dos 30 metros 8 metros. 30 menos 8, 22. Então essa outra base aqui, que é a base maior, ela mede 22 metros. Pronto. Então a gente tem a medida da base menor, a medida da base maior, a medida da altura, e a gente tem que usar essa expressão, essa formulinha, para calcular a área desse trapézio. Então aí no caso, a área vai ser igual a medida da base menor, 8 metros, mais a medida da base maior, 22 metros, vezes a altura, que é 15 metros. E a gente vai ter que dividir tudo isso, ou 15 por 2, em algum momento a gente vai ter que dividir por 2. Vamos ver. Primeiro a gente faz o cálculo que está indicado entre parênteses. Lembre-se das prioridades das operações matemáticas. 22 mais 8, 30. Então aqui a gente vai ter 30 vezes 15 dividido por 2. Então a gente pode, por exemplo, dividir esse 30 por 2 e nós teremos 15 vezes 15, ou 15 ao quadrado, que nos fornece uma área de 225 metros quadrados. Mas não é isso que foi pedido. Foi pedido uma comparação dessa área em relação ao terreno todo. Qual que é a área do terreno todo? A área do terreno todo é 30 vezes 50.
Então a área do terreno, que eu vou chamar de A, área total, é a mesma coisa que 30 vezes 50, que é 1.500 metros quadrados. A gente vai comparar essas duas áreas, sendo que essa comparação nada mais é do que a divisão. Então a gente vai pegar a área do trapézio, que é 225 metros quadrados, vai dividir pela área do terreno, que é 1.500 metros quadrados. Simplificando por 5, tanto o numerador quanto o denominador, nós teremos 45 dividido por 300. A gente também pode dividir por 3, que dá 15 sobre 100, 15 centésimos. Você repara que não tem nenhuma opção com 15 centésimos. Nós ainda podemos simplificar essa fração por 5. Quando a gente simplifica 15 por 5, nós obtemos 3. E 100 dividido por 5 dá 20. 3 vinteavos. Alternativa D. Só que vai uma dica aí. Você não precisava ter feito esse cálculo todo no final. Por quê? Porque existe uma maneira de você não correr esse risco e ainda ganhar tempo usando aquela expressão do produto ali para a área do trapézio. Então, o que a gente fez aqui foi comparar as duas áreas, a área do trapézio com a área total. Suponha que você não queira usar essa expressão, você poderia ter usado essa. Ao invés de usar isso daqui, você poderia ter usado 15 vezes 15 metros quadrados. Por quê? Você não vai fazer uma comparação? Você não vai comparar essa área total com a área do trapézio? Então não precisa usar o resultado aqui final. Quando você faz a razão entre a área, que é 15 vezes 15, com a área total, que é 30 vezes 50, então você pode fazer uma série de simplificações aqui para não perder tempo com aqueles cálculos lá. Olha só como é que fica. Se eu dividir o numerador por 15 e o denominador por 15, ou seja, simplificar esse 15 aqui com esse 30, dá 1 e aqui embaixo dá 2. Então a gente fica com uma situação que é assim, 1 sobre 2. E aqui a gente pode dividir por 5, tanto o 15 quanto o 50. E nós vamos ter 3 décimos. Logo, sobra o quê? 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 10 é 20. Para isso é que servem aquelas propriedades que a gente aprende na escola, ou deveria aprender. A alternativa correta é a D, ou seja, a área do depósito corresponde a 3 vinteavos da área do terreno.